Preparou um almoço e o pastor Levi almoçamos lá e depois voltamos para o retiro. Era um pastor que eu gostava muito dele, era grande amigo meu, sempre estava lá na minha casa, conversando comigo, na casa da minha mãe. Eu tinha uma grande amizade, né? Está na glória com o Senhor Deus. Bom, nós vamos orar. Convido o Mateus, vai estar orando pela vida do irmão André. E o irmão Mateus vai estar orando, entregando a vida do irmão André nas mãos do Senhor. Vem cá orar no microfone, irmão Mateus. O irmão vai estar orando pela vida. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, gratos te somos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso sustentador. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor nos guardou até aqui e porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas, ó Pai. Glórias nós te damos, ó Pai. Nesse momento especial que nós vamos ouvir a Tua palavra através do Teu irmão, do Teu filho, André, ó Pai, do nosso irmão André. Que o Senhor use a vida dele, abençoe a vida dele. Mas acima de tudo, ó Deus, que o Senhor prepare os nossos corações para ouvir a Tua palavra, ó Deus, através da vida do irmão André, ó Deus. Que os nossos corações sejam terrenos férteis, ó Pai, para que o Senhor fale conosco, ó Deus, através da vida do nosso irmão, ó Deus. Abençoe essa igreja, a vida do pastor Silvio, que o Senhor use essa igreja, neste local, ó Deus, para que possa abençoar outras pessoas também, ó Deus. Para que vidas, famílias sejam transformadas, ó Deus, através do poder do nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê sabedoria ao pastor Silvio, na condução desta igreja, ó Deus. Fale conosco, ó Pai. É no santo nome de Jesus, teu Filho amado, que morreu por nós, para que tenhamos a vida eterna que nós oramos, ó Pai. Amém, Senhor. Obrigado, Mateus. Boa noite aos irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? É um motivo de muita alegria, de muita satisfação. Primeiro, rever o Mateus, está aqui no último domingo do ano de 2020, trazendo a palavra do Senhor. E já, inicialmente, eu peço aos irmãos que abram no Evangelho de Lucas, ou no relato do evangelista Lucas, no capítulo 2, no verso 7 ao verso 14. Evangelho segundo Lucas, do capítulo 2, do verso 7 ao verso 14. Eu lerei na minha versão e os irmãos acompanhem na sua Bíblia. E, se possível, deixe sua Bíblia aberta para que possamos acompanhar o texto. Versículo 7 diz assim: Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, naquela mesma região, pastores que vinham nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, eu estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E, de repente, apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém, meus irmãos? Até o versículo 14. A palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, traz o relato do nascimento de Jesus. Os irmãos conhecem muito bem essa história, este relato bíblico, sobre o Natal, o nascimento de Jesus. E nesta noite 27 de dezembro, 2 dias após o Natal, eu gostaria de usar ainda este tema para falar sobre a grande novidade do Natal. Novidade esta que eu vou discorrer com os irmãos nesta noite, que muitos já conhecem, mas muitos ainda não conhecem
esta grande novidade que aconteceu em 25 de dezembro, do início da era cristã, o nascimento de Jesus. Meus irmãos, o Natal é um tempo onde as pessoas procuram paz, procuram se acertar, procuram desfazer as inimizades que aconteceram durante o ano. A irmã que falou sobre o tempo de agradecer, pois 2020 não foi um ano fácil para ninguém, não é verdade? A pandemia esteve aí assolando milhares de famílias, de pessoas, e eu creio que os irmãos comemoraram o Natal, celebraram o Natal com muita cautela, com zelo, por conta desta pandemia. Mas, meus irmãos, o Natal, ao longo da história, sempre foi motivo de celebração e de alegria. Eu recordo aos irmãos, no ano de 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, a chamada Guerra das Trincheiras, aquelas trincheiras onde os homens disparavam um contra o outro de forma distante, e nessas trincheiras eles marcavam território. Aconteceu que no dia 25 de dezembro de 1914, houve a chamada Festa de Natal, ou cessou-se o Natal, cessou-se a guerra, houve uma paz nesse momento. Em 1914, essa trégua de Natal fez com que inimigos alemães, ingleses e franceses na região da Bélgica colocassem as armas no chão e comemorassem juntos, algo totalmente inusitado. Imagine só, meus irmãos, no meio de uma guerra, de uma batalha, os dois inimigos se rendem por um instante e dizem: queremos paz, queremos trégua. E é interessante notar, meus irmãos, que o Natal proporciona esse tipo de fato, esse tipo de momento, um momento ímpar na história da humanidade. Uma guerra que matou milhões de pessoas, e durante a guerra também houve a crise sanitária da gripe espanhola, onde também dizimou milhares de vidas, da mesma forma que o Covid-19 neste ano. Então perceba que, em meio a toda essa confusão, a data de Natal, ou o nascimento de Jesus, trouxe paz e esperança em meio a uma guerra. O texto, meus irmãos, de Lucas capítulo 12, inicia falando sobre o censo que o imperador César, ou César, gostaria de fazer e o fez, para cadastrar as pessoas que estavam sob o seu domínio. Roma praticamente dominava o mundo inteiro, na qual era conhecido na época. E ao fazer esse censo, ele gostaria também de saber a quantidade de pessoas, para com isso ter uma ideia sobre a sua arrecadação do que nós chamamos hoje de imposto de renda, ou os impostos que eram cobrados na época. E muitos se perguntam pela dificuldade, e muitos não gostavam, os judeus não gostavam. Vocês lembram muito bem que Davi, ao tentar fazer um censo em sua época, enquanto rei de Israel, Deus o puniu e Deus falou que não era para ser feito, mas esse censo havia um propósito específico. Um censo no Império Romano, que não tinha nada a ver com o povo de Israel diretamente, mas ali estava o propósito de Deus para que Jesus cumprisse a profecia e nascesse em Belém, na cidade de Davi. Então percebam, meus irmãos, que inicialmente, ao meio a tanta confusão, a tanta notícia ruim, a tanta dificuldade, Deus continua sendo Deus, continua sendo soberano, e usando até ferramentas nas quais nós não entendemos, como o imperador romano fazendo um censo, para que a profecia fosse cumprida e que Jesus nascesse na cidade de Davi. Meus irmãos, o versículo 7 de Lucas 2, no seu final, diz a seguinte expressão: porque não havia lugar para eles na estalagem, ou não havia lugar para eles, José, Maria e Jesus, que nasceria na hospedaria. É nítido notar, meus irmãos, a dificuldade desse casal por conta desse recenseamento. E sobre essa questão, eu quero abordar o primeiro ponto dessa noite: que o mundo nos odeia e que não havia lugar para Jesus naquela cidade. Isso representa que
infelizmente, não há lugar para Jesus nesse mundo. O mundo nos odeia. Essa primeira expressão, não havia lugar para eles, traz esse significado, que Jesus, não havia espaço para Jesus e o mundo, as trevas, não queriam que a promessa fosse cumprida. Meus irmãos, no aplicativo de vídeo chamado Netflix, existe um filme muito interessante que eu assisti com a minha esposa, chamado A Estrela de Natal. É um filme infantil, eu recomendo até para as crianças assistirem, um filme gracioso, interessante, produzido pela Sony Pictures, nos Estados Unidos. E esse filme retrata a história de um asno, ou um burrinho, forma delicada de chamar, que ele vive preso numa fazenda ou numa cercania, e ele fica numa moenda. A vida dele é só de andar em círculos numa moenda. E ao ficar nessa vida, ele está frustrado, desesperado, porque ele queria ser um burro ou um cavalo do exército de Roma, ou até do rei de Roma, do César de Roma. Quem já viu esse filme sabe dessa história. E ele, junto com seus amigos animais, querem a sua libertação e desejam chegar até Roma e servir ao seu rei. Só que no meio desse caminho ele encontra Maria e José, indo para Belém, para cumprir o que foi escrito, meus irmãos. O interessante desse filme, eu não vou contar o final, mas fala sobre o nascimento de Jesus. Eu não quero aqui estragar o prazer de quem não viu ainda. Mas o interessante é que numa cidade, na França, esse filme foi censurado. Ele foi passado, exibido na escola, e ao ser exibido, alguns professores começaram a assistir e pediram para que parasse imediatamente a reprodução desse filme. E ao parar esta reprodução, os professores disseram o seguinte: olha, este filme não pode ser passado aqui porque ele é cristão demais. Reparem, meus irmãos, cristão demais. E eles dizem que este filme não poderia ser exibido. Eles leram a sinopse do filme e não falava nada sobre isso, sobre o nascimento de Jesus. Percebam o grau de intolerância que naquela região da França está acontecendo com os cristãos. Existe até hoje um termo cunhado para isso, que é cristofobia, ou medo dos cristãos, ou até pavor dos cristãos. Vocês sabem muito bem, ao longo da história da França, na Revolução Francesa de 1789, onde alguns que se consideravam esclarecidos, eruditos, iluminados, queriam que o catolicismo romano e o cristianismo fosse banido da França, fosse banido da sociedade. Eles diziam que a Idade Média, ou que antecedeu a este momento, teria sido a Idade das Trevas, a Idade da Escuridão, a Idade do desconhecimento e do terror e do pavor. Diziam eles que queriam fazer uma nova sociedade, livre do cristianismo, chamado opressor, que trazia mal àquelas pessoas. Mas, ao longo desta Revolução Francesa, que se dizia esclarecida, iluminada e que traria uma nova mentalidade à sociedade, foi a época onde tiveram mais mortes, mais opressão. Os religiosos daquela época foram mortos na chamada guilhotina, criada por um médico chamado Guilhotin, uma lâmina que descia na vertical para matar todos aqueles que se opunham, que eram contra o seu pensamento. O pensamento que partia do pressuposto da liberdade. Eles queriam trazer liberdade, meus irmãos. Mas, na verdade, queriam trazer escravidão ao povo. E com essa lição eu posso dizer aos irmãos que o mundo nos odeia. E quando eu falo nos odeia, eu me refiro aos cristãos. Não é novidade na história da igreja que os cristãos foram perseguidos, foram martirizados. Um pai da igreja chamado Tertuliano diz que o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Quanto mais se matavam cristãos, a igreja crescia e florescia pela graça e a vontade de Deus. Então, meus irmãos, não fiquem surpresos se vocês
forem taxados, forem perseguidos por conta do nome de Jesus. Antigamente, as pessoas que não eram cristãs e sentiam uma raiva ou não gostavam dos cristãos, eu tive uma infância criada na igreja e percebia o que se chama hoje talvez de bullying. Elas diziam que não gostavam dos cristãos. E refletindo sobre esse pensamento, eu quis saber, entender por que essas pessoas não gostavam da gente. Aí elenquei, por exemplo, a questão da bebida alcoólica, que a maioria dos cristãos se abstém do álcool. Mas hoje é tão nobre, a Organização Mundial da Saúde fala contra o álcool, diz sobre o alcoolismo, que é uma doença, e muitas pessoas que não são cristãs, e às vezes não professam religião alguma, não bebem, não fazem uso de bebida alcoólica, e são bem vistas pela sociedade. Então, creio eu que não era a questão do álcool, o ódio dessas pessoas, ou a raiva dessas pessoas. Pensei talvez na questão do cigarro, que a igreja sempre disse ser contra, e as pessoas talvez, você é careta porque você não fuma um cigarro. Mas hoje também a saúde diz, o Ministério da Saúde faz campanha. Eu lembro que, numa determinada época, criou-se uma lei no Brasil proibindo propaganda de cigarro. Então, não era esse o problema. Se tem hoje pessoa que não fuma, a pessoa é bem vista. Olha, que bom que você não fuma, você está fazendo um bem para a sua saúde e não um mal ao fumar. E eu fiquei pensando em diversas questões que poderiam trazer um problema. Mas, na verdade, meus irmãos, pelo menos naquela época, eu posso dizer que aqueles cristãos, ou cristãos contemporâneos da minha infância, eles eram odiados porque falavam de Jesus. Falavam sobre morte eterna, falavam sobre pecado, falavam sobre arrependimento, falavam sobre mudança de vida. E isso é uma ofensa. A mensagem cristã, ela ofende. Porque quem não quer seguir essa mensagem se sente ofendido. E naquela época, os cristãos não estavam preocupados se iriam ofender ao dizer que eu creio assim, eu creio que Jesus é meu Salvador, e por isso eu não vou praticar mais o pecado, eu vou tentar me afastar ao máximo do pecado. Eu quero viver agora uma vida em santidade. Era isso que causava ofensa às pessoas. E hoje eu percebo em algumas pessoas, comunidades, igrejas, que eles querem se amoldar ou querem fazer de tudo para agradar o mundo. Querem ter práticas para que, não, vamos nos aproximar das pessoas no intuito de evangelizar. O intuito em si não é errado, você procurar métodos para que as pessoas sejam evangelizadas. Mas o fato é que se você deixa de lado os princípios básicos da nossa fé, você está se tornando uma pessoa igual a elas. Igualmente, igualzinho, não faz diferença. Hoje, infelizmente, o nome evangélico não é taxado mais por ser careta, ou por ser corretinho, ou fazer as coisas tudo da maneira certa. Infelizmente, nós temos exemplos negativos de evangélicos hoje. Pessoas que entram para uma determinada igreja ou outra igreja e continuam do mesmo jeito e até pioram, dependendo da pessoa. Então, que nós possamos resgatar a essência da mensagem, a essência do Evangelho. Que existe o inferno, que existe morte eterna, que existe o pecado, e que se você não arrepender, você vai para lá. E que você aceite a Jesus o quanto antes. Eu lembro, se eu não me engano, era a Segunda Igreja Batista de Campos, que tinha uma mensagem, junto com a Junta de Missões Nacionais: aceite a Jesus hoje. Não deixe para amanhã, não deixe para a semana que vem. Essa deve ser a nossa mensagem. Mesmo que, em último caso, pessoas fiquem ofendidas por conta dessa mensagem. Meus irmãos, o texto também fala sobre os pastores de ovelhas, homens que estavam ao redor de Belém cuidando do seu rebanho, das suas ovelhas. E é interessante no versículo 8, que um anjo aparece a esses pastores
trazendo a mensagem da Boa Nova. Meus irmãos, os pastores, eu já falei numa pregação anterior aqui, eram mal vistos pela sociedade. Tais pastores não tinham crédito, não tinham credibilidade. Alguns comentaristas dizem que a palavra de um pastor de ovelhas num tribunal não era válida como testemunho. Vocês percebam a falta de credibilidade. Os pastores, eles também, ao trabalhar com ovelhas, eram mal vistos pela sociedade, inclusive pelos fariseus, que consideravam imundos. Mas, meus irmãos, Deus, na sua soberana graça, escolhe esses pastores, mal vistos pela sociedade, para serem os primeiros a receber a mensagem de salvação, a boa nova de salvação. Você vê o caso de Davi, por exemplo. Davi é o irmão mais novo de sua família. O Davi, o que se tornou rei de Israel, por ser mais novo, por ser jovem, e talvez não ter idade para participar do exército de Saul, ele então fica no encargo de cuidar das ovelhas. E Deus se mostra a esses pastores e nos traz a seguinte mensagem: que se vocês, que são orgulhosos, arrogantes, prepotentes, e não reconhecem os seus pecados, a salvação não vem para vocês. Jesus, ao se mostrar para pecadores, desde o seu nascimento, ele diz: olha, há salvação, tem como mudar de vida. Esses pastores, mesmo vivendo isolados, conheciam a lei de Moisés, conheciam o Antigo Testamento e sabiam que aquelas ovelhas que eram criadas para ir para Jerusalém serem sacrificadas, essas ovelhas não eram suficientes para a salvação. Essas ovelhas traziam uma remissão, uma expiação temporária. Todo ano era necessário fazer o sacrifício do cordeiro. E agora esses pastores, ao observar o nascimento de Jesus e ver a mensagem do anjo que diz: não tema, não tenha medo, eles sabem que, a partir desse momento, eles terão o Cordeiro de Deus, o Cordeiro definitivo, o Cordeiro suficiente, aquele que irá remir e expiar os nossos pecados com eficácia, e não precisará mais de haver sacrifícios de animais no templo, porque agora nós temos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, meus irmãos, que graça desses pastores, que bênção desses pastores ao saberem que agora há salvação em Israel. Hebreus, no capítulo 9, no verso 22, diz assim: que sem derramamento de sangue não há remissão. E esses pastores sabiam dessa informação. Então eu quero trazer a questão e apresentar a vocês a grande novidade do Natal. A grande novidade, meus irmãos, a palavra novidade pode ser também traduzida por boa nova. No seu original é a palavra evangelho, palavra que nós conhecemos muito bem. Evangelho era utilizado no mundo antigo, no mundo grego, para um arauto, um mensageiro que vinha do campo de batalha. Ele vinha do campo de batalha e trazia uma boa notícia, uma boa nova, dizendo: olha, o nosso exército foi vencedor, o nosso exército conquistou esta batalha. Agora, aquela cidade estava em segurança, poderia festejar em paz, porque o seu exército havia ganhado e ela não seria invadida, não seria saqueada. Havia salvação naquela cidade. Então, meus irmãos, essa palavra boa nova, evangelho, nos traz o significado que quando o anjo diz boa nova, no versículo 10, ele está dizendo que agora
há salvação. Agora há jeito para as nossas vidas. Agora, através de Jesus, nós teremos a vida eterna. E é por isso que quando o anjo profere a palavra boa nova, uma notícia de alegria, ele está dizendo que vocês agora não precisam ser mais escravos do medo, escravos do pecado. Agora sim, temos Jesus e temos paz com Deus. Tinha um professor nosso que falava muito assim, olha gente, a palavra é boa nova e não boas novas. É uma palavra no singular, é uma mensagem só. E eu quero discorrer para vocês o que esse anjo estava falando sobre esta mensagem, esta boa nova, esta boa notícia, esta grande novidade do Natal. Meus irmãos, em Gênesis, nós temos o relato de Adão e Eva, e lá acontece o pecado. Adão desobedece a Deus, e com isso traz o pecado para toda a humanidade. Os teólogos chamam esse pecado de pecado original, o primeiro pecado. Este pecado corrompeu toda a humanidade. Toda a humanidade. Existia um homem chamado Pelágio, no IV século, um presbítero, um pastor, que ele dizia que não, o homem pode nascer sem pecado, mas ao longo da vida, por copiar costumes e atos de outras pessoas, essa pessoa então peca, existindo a possibilidade talvez de uma pessoa viver sem pecado. Mas o texto bíblico é enfático em dizer, em Romanos, que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz também que não há um justo sequer, não há nenhum justo sequer. E por conta desse pecado, Deus ordena a Israel, o seu povo escolhido no Antigo Testamento, para que façam sacrifícios rotineiramente, continuamente, para a remissão desses pecados. Como eu já havia dito anteriormente, que não eram suficientes. E essa mensagem conclui dizendo o seguinte: agora nós temos salvação. O Redentor chegou, nasceu o Redentor. E o nome dele é Jesus Cristo. E o nome dele é Emmanuel, Deus conosco. E agora nós podemos ter paz e segurança da nossa salvação, porque agora Jesus veio para nos salvar e nos dar a vida eterna. Que importante mensagem. Eu acho que não haveria melhor mensagem para o Natal. Saber que há salvação em Jesus. Saber que através desse mundo pecador, um mundo de pecado, um mundo de dificuldade, um mundo que está doente, não só doente da Covid-19, mas de doenças emocionais, corrompidos pelo pecado, nós podemos agora ter a vida eterna, ter o nosso advogado, que é Jesus. Esta é a grande novidade do Natal. Que você saia dessa noite aqui com esta mensagem, sabendo que eu sou pecador, eu preciso confessar os meus pecados e reconhecer humildemente que Jesus é o Senhor da minha vida. No verso 14, existe o cântico dos anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Paz na terra. Hoje nós não vivemos em paz enquanto sociedade. Milhares e milhares de guerras nos assolam. Cristãos perseguidos, como na Nigéria, no Natal deste ano, que 11 cristãos foram mortos por simplesmente serem cristãos. Volta aquela questão da ofensa. Ser cristão ofende. Você ter uma postura cristã ofende. Mas, apesar das dificuldades, nós temos paz com Deus. Como diz essa canção, a boa vontade para com os homens a quem Ele quer, a quem Deus quer. É muito bom, meus irmãos, ter a segurança da salvação. É muito bom, irmãos, sabermos que nós podemos descansar, como diz o salmista no capítulo 4, no verso 8, deito e logo durmo, porque sabe que existe um Redentor, sabe que existe um Deus que toma conta, ele pode descansar tranquilamente. E quero concluir essa mensagem
dizendo que hoje não, no dia 25, nós comemoramos o aniversário de Jesus, o Natal. Existe um jargão comercial muito utilizado, que quando uma determinada loja ou empresa faz aniversário, ela fala assim: olha, eu estou fazendo aniversário, mas quem ganha um presente é você. Jesus faz aniversário no dia 25 de dezembro, no seu tempo em que viveu na terra, mas quem pode sair com um presente esta noite é você, e sou eu. Existe um costume, eu tenho muito costume de dar livros para as pessoas de presente. E também, as pessoas que já me conhecem sabem que eu gosto de ganhar livros. Às vezes, eu sou até cobrado porque entre comprar uma roupa, um vestimento, um vestuário e comprar um livro, eu fico com um livro. Mas na verdade, meus irmãos, eu tenho que confessar algo aqui. Existem alguns livros que eu ganhei de presente e eu não li. E de certa forma, isso é desfeita para quem franqueou esse presente. Porque se você ganha uma roupa, se você ganha um vestuário, se você ganha um livro e você não usufrui daquele presente, você está meio que dizendo: olha, eu não gostei do presente, ou eu estou fazendo até pouco caso com o seu presente. Hoje nós temos o presente de Deus esta noite, que é Jesus Cristo, que morreu por nós naquela cruz, verteu o seu sangue para nos dar vida e vida em abundância, vida eterna. E eu quero fazer essa pergunta nesta noite: o que você tem feito com o presente de Deus? O que você tem feito com a graça de Jesus? Como você tem vivido a sua vida após reconhecer Jesus como seu suficiente Salvador? Eu queria, meus irmãos, fazer 2 pedidos aos irmãos. Primeiro, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou, não reconheceu plenamente Jesus como seu suficiente e único e exclusivo Salvador da sua vida, que você possa levantar a sua mão no seu lugar. E meu segundo pedido essa noite é que o ano de 2020 se encerra, logo teremos 2021. Pessoas geralmente se cobram e dizem: olha, ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu vou fazer dieta. Mas que tal sairmos daqui dessa noite comprometidos em ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, comprometidos em viver a cada dia a vida que Cristo nos dá, em sermos testemunhas de Cristo onde estamos. Às vezes não precisamos até evangelizar e sair falando, servirá como evangelho. Você mostrará o evangelho para essas pessoas, sendo uma pessoa correta a cada dia. Então, se você quer se comprometer no ano de 2021 a dedicar sua vida mais a Deus, a dedicar o seu tempo tão precioso a Deus, que você possa levantar no seu lugar nessa noite, ficar em pé no seu lugar mesmo, que eu vou orar por você. E se você já reconhece a Jesus como seu suficiente Salvador, eu também vou orar por você, se você estiver no seu lugar aí nessa noite. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua poderosa mensagem, pela tua boa nova, pelo teu evangelho, que diz agora que nós não precisamos ser mais escravos do pecado, escravos do medo, que nós podemos dormir em segurança, como diz a tua palavra em 1 Pedro, para não andarmos ansiosos, pois Ele tem cuidado de nós. Senhor, nessa noite, se tem alguém que aceitou a Jesus, entregou a sua vida de fato a Jesus, o controle da sua vida, que o Senhor receba no céu. Nós sabemos que há alegria, que os anjos se alegram com esta decisão. Mas, Senhor, também nessa noite, com um ato de fé, com um compromisso, pessoas aqui levantaram nesta igreja, Pai, se decidindo a viver 2021, a usufruir do presente que Deus nos deu, que é Jesus, e sendo testemunha a cada dia, e procurando melhorar a cada dia como cristãos, não como
objeto de arrogância, de vaidade, mas sim, humildemente reconhecendo que agora a sua vida depende de Jesus. Que seus passos daqui para frente, 2021, serão passos dados sob a orientação do Santo Espírito de Deus. Senhor, eu peço nessa noite que o Senhor nos ajude esta caminhada. Nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que viver a vida segundo a Tua Palavra não é fácil. Alguns hinos diziam antigamente que, e até a Bíblia diz que o caminho é estreito, a porta é estreita, mas que nós possamos seguir a esta porta e não ficarmos seduzidos pelo que o mundo nos oferece. Portas abertas, portas largas, que só nos trazem perdição. Que nesta noite, ó Deus, nós saiamos convictos da Tua mensagem, do Teu Evangelho. Eu oro, te louvo e já te agradeço, no santo nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos.